Muito bom, vamos lá. Está no Daf Het Amud Bet, na primeira linha grande. Amrei Bemarava falaram em Eretz Israel. A gente vai continuar um pouquinho do que foi falado antes. Apareceu uma machloqueta aí em cima. O que acontece com alguém que pegou uma caixa de terra, deixou em casa num cantinho, ou seja, essa caixa de terra não é muktzeh, porque ele preparou isso, ele separou essa terra para ser usada para alguma coisa durante o Yom Tov, e ele fez shritá num animal no Shabat. O que acontece? Se ele pode usar para cobrir ou não pode usar para cobrir? E a discussão que apareceu principalmente é o que acontece se ele tem dois motivos para isso. Ele preparou essa caixa de terra para algo que sempre acontece no Shabat, algo que é comum no Yom Tov, algo que é comum acontecer. Será que ele pode usar isso também para algo que é incomum? Ou seja, será que o fato de eu planejar usar essa terra para algo comum me libera também para algo que não é normal acontecer ou não? Talvez na hora que eu planejei usar essa terra para algo comum, se teve um caso específico, algo diferente, eu não posso usar. Então, em Marava disseram que tem discussão com relação a algo parecido. Liguei para Rabiossi Barhama e Rabizeira, discutiram Rabiossi Barhama e Rabizeira. Vamrei lá, e tem quem diz que a discussão foram outros Chachamim, Rava Breid Rabiossi Barhama e Rabizeira. E tem quem diz que foi outro Chacham que discutiu com Rabizeira, Hadamar Korareu Ketzoa e Hadamar Koyeno Ketzoa. Um deles, uma das opiniões diz o seguinte: Koi é igual Tzoá. Ou seja, do mesmo jeito que Koi é safek, assim também Tzoá é safek. Os dois têm a mesma situação. Então, se alguém preparou essa terra para Tzoá, para cobrir fezes, aqui às vezes as crianças não tinham fralda exatamente. Então, às vezes as crianças sujaram a casa, então eles cobriam isso com terra. Se a pessoa preparou essa terra para usar para essa necessidade, e ele fez ritá no Yom Tov em um Koi, que é um animal que é dúvida se precisa cobrir o sangue ou não, é dúvida se ele é Hayal Behemá, pode cobrir exatamente igual, eles têm a mesma situação. Vehadamar Koi no Ketsuá, e tem quem diga que não, que Koi é diferente, Koi é pior do que Tsuá, ele não é tão, ele é menos chance ainda, ele é menos safek, ele é menos opção, digamos assim. Tsuá é como se fosse certeza. Koi é dúvida se precisa cobrir ou se não. Fezes da criança durante o Yom Tov era muito comum, então se eu preparei para cobrir as fezes da criança, eu não posso usar isso para Koi. Ou seja, Koi é dúvida, mas fezes de crianças é certeza que vai ter que ser usado. Então, sobre isso discutiram como definir exatamente Tzoá. Tistem de Rav ou de Amar, corarei o que Tzoá. Fala que a priori, Rav é a opinião que diz que Koi e Tzoá têm o mesmo nível, que os dois são considerados safek, os dois são considerados duvidosos. E se eu preparei a terra para um, eu posso usar para o outro. Assim a gente encontra com a opinião de Rava, quando ele comparou tzoá com sangue de passarinho, ele falou o seguinte: sangue de passarinho, com certeza eu faço shkita no Shabat, é normal comer, é o almoço do dia. Então, com sangue de passarinho é certeza. Tzoá é duvidoso. Então, se eu separei terra para cobrir Tzoá, para cobrir fezes, qualquer coisa que tenha lá, posso cobrir o sangue do passarinho, que é mais certeza que eu ia precisar disso. Agora, se eu preparei terra para cobrir o sangue do passarinho, eu não posso para Tzoá, porque Tzoá é considerado algo duvidoso, algo de safek. Então, a opinião que falou que Koi é como Tzoá, que os dois são dúvida, e Tzoá também não é certeza, é a priori Rava, Tistayem, realmente essa é a opinião. Porque originalmente em Marava falaram, olha, discutiram Rabi Yossi Bar Hama e Rabi Zeira, e um falou isso, um falou aquilo, a gente não sabe quem falou exatamente, então a gente usou uma outra fonte para entender, descobrir quem falou cada uma dessas opiniões. Rami Breid Ravi Amar Koyai no Tama de Lamachasina, Gzirá Meshum Atarat Chelvo. Rami Breid Ravi fala o seguinte, olha, o motivo que a gente trouxe atrás, que o Koi, se alguém fez fritar num Koi, nesse animal que é dúvida se é Behemá ou Hayá, é dúvida se tem que cobrir o sangue ou não, não cobre o sangue. E a gente teve toda uma discussão, por que não pode cobrir o sangue, se está tratando que eu tenho terra ou não tenho terra, teve todo um diun em relação a isso. Rami Breid Ravi fala, olha, o ponto não é esse. Mesmo que eu tenha terra preparado para usar para qualquer situação, para qualquer coisa, eu não vou cobrir o sangue do Koi no Yom Tov. E o motivo disso é o seguinte: todo animal ele tem gordura, e tem dois tipos de gordura. Tem gordura que é chamada de shuman e tem gordura que é chamada de helev. A gordura chamada de helev é proibida de ser comida nos frangos e na carne.
nos frangos, em Hayot, certo? A gordura desses animais é chamada de Helev e ela é proibida. Então, fala Rami Brei Draviv o seguinte, se cobrirem o sangue do Koi, o que vão entender? Vão entender que o Koi, ele é uma Hayá. Se o Koi é uma Hayá, desculpa, eu falei errado, Hayá, o Helev é permitido. Helev de animais de berremá, de gado mais pesados, o Helev é proibido. De Hayot, animais mais leves e frango, é tudo permitido. Então, fala Rami Brei Draviv o seguinte, se permitirem cobrir o sangue do Kohen no Yom Tov, vão falar por que estão cobrindo o sangue do Kohen no Yom Tov? Aparentemente porque ele é uma Hayá. Então, já que ele é uma Hayá, o Helev é permitido. E já que o Koi ele está na dúvida, o Koi a gente não sabe se ele é Behemá ou se ele é Hayá, na dúvida o Helev dele também é proibido pelo lado que talvez ele seja considerado Behemá. Então, se permitirem cobrir o sangue no Yom Tov, vão pensar, estão cobrindo o sangue porque com certeza é Hayá. Se com certeza é Hayá, o Helev dele, o sebo dele, é um tipo de gordura, o sebo dele também é permitido. E na verdade ele tem um lado que talvez ele é Behemá, por isso não se cobre. Para ninguém se confundir. E a filho Bechonami pergunta, mas espera aí, se o ponto é que talvez as pessoas vão se confundir e achar que já que eu estou cobrindo o sangue dele, talvez isso aqui é um tipo de Hayá, e o Helev dele, o sebo, também está permitido, então mesmo durante a semana eu não deveria cobrir o sangue, porque se alguém me ver cobrindo o sangue dele durante a semana, vão entender por quê. Porque eu estou cobrindo o sangue, porque ele é uma Hayá, e vão achar que o Helev é permitido, não vão saber que ele é dúvida, e talvez ele é uma Behemá e o Helev é proibido, então mesmo durante a semana não deveria cobrir o sangue dele, não só no Yom Tov. Responde a Gemara, não, durante a semana, se o cara fizer shritá no animal e alguém vê ele cobrindo sangue, vão pensar, olha, não vão pensar que ele está cobrindo sangue, quem vê ele mexendo na terra lá, vão pensar, olha, deve ser que ele está arando a terra, está mexendo a terra, algo do tipo. Não vão pensar que ele está cobrindo sangue. Então, quem vê não vai entrar nessa dúvida. Mas no Yom Tov, Arei, não pode arar a terra no Yom Tov, nem fazer nada do tipo. No Yom Tov, se ele está mexendo na terra, com certeza é para cobrir o sangue. Aí vão concluir que o Koi é um tipo de Hayá e vão liberar o Helev. Por isso, é diferente durante a semana e no Yom Tov. Pergunta a Gemara, Shachat be'ashpa ma'ikale meimar. Se o cara fez shritá no lixo, que não é terra dele, e vão ver ele cobrindo, vão concluir que o Koi é Behemá e vão permitir o Helev. Se o cara vem no Beidin perguntar, o que eu faço? Cubro o sangue do Koi num dia da semana ou não cubro o sangue do Koi? A gente vai falar para ele cobrir, ele vai achar que o Koi é um tipo de Hayá e o Helev está permitido, e não vai saber. Então, a priori, a dúvida volta. Porque se você está falando que não cobre o sangue do Koi, para ninguém se confundir, achar que ele é Hayá e o Helev está permitido, então mesmo durante a semana não deveria cobrir o sangue dele, não só no Yom Tov. Ela bechol, então fala o seguinte, outra explicação, ela bechol, nami misfeika, amrei le rabanan ziltarach vechasei, beyom tov misfeika, mi amrei le rabanan ziltarach vechasei. Fala o seguinte, olha, durante a semana, se alguém cobrir o sangue do Koi, ninguém vai chegar na conclusão que já que estão cobrindo o sangue, é sinal de que ele é um tipo de Hayá, que precisa cobrir o sangue, e consequentemente o Helev dele é permitido. Por quê? Vão entender que é dúvida. As pessoas vão saber que Koi é dúvida. Durante a semana, na dúvida, Rabanan falaram cobre, mas no Yom Tov que tem aqui uma proibição de mexer na terra, se mandarem cobrir no Yom Tov também, vão pensar, peraí, no Yom Tov, Chachamim está mandando cobrir o sangue? Deve ser que com certeza é Hayá. Aí tem o erro, tem o risco de chegar na conclusão errada. Então, a diferença em durante a semana e no Yom Tov é que durante a semana as pessoas vão entender, olha, está cobrindo, não porque é certeza, talvez é dúvida, mas mesmo assim mandaram cobrir. Mas no Yom Tov, se mandarem cobrir, deve ser porque com certeza é um tipo de Hayá, e o Helev está permitido, por isso no Yom Tov não se cobre. Durante a semana cobre, no Yom Tov não se cobre, mesmo que eu tenha a terra e tudo preparado. Tani Rabizeira, fala Rabizeira, Lokoi bilvad amru ela filo shachat bechema chaya ve'ov nitarfu damam ze mize, asur lechasoto beyom tov. Fala Rabizeira, não só um caso em que eu fiz shritá só no Koi, no Yom Tov, que é dúvida se eu preciso cobrir ou não, é proibido cobrir, assim também se o sangue dele se misturou com o sangue de outros animais, também é proibido cobrir, porque na hora que eu ficar colocando terra 1, 2, 3 vezes, eu vou estar me esforçando no Yom Tov para algo que não tem obrigação de cobrir, eu vou estar me esforçando no Yom Tov à toa, então é proibido de cobrir. Amar Rabi Yossi ben Yassina, lo shan elo shen yachol lechasato b'dkira achad, aval yachol lechasato b'dkira achad mutar. Fala Rabi Yossi ben Yassina,
Que isso que Rabi Zeira falou, que Rabi Zeira trouxe uma braita, que disse que eu não posso cobrir o sangue quando se misturou com outros, é quando eu preciso algumas vezes jogar a terra para cobrir o sangue, aí eu vou estar me esforçando desnecessariamente pelo COI. Mas se de uma vez só eu consigo cobrir todo o sangue, aí tudo bem. Não fiz um esforço extra pelo COI, foi tudo de uma vez só. Então, já que é tudo de uma vez só, mesmo que parte do meu motivo é com COI, já que de forma geral, é um esforço só, então não tem problema. Pshita, fala óbvio, certo? Se é um esforço só, qual a dúvida? Mal detém manixor kirachata kirot kamash melan. Fala, olha, a dúvida era que talvez, mesmo que eu consiga fazer de uma vez, talvez eu acabar fazendo duas, e mesmo de uma vez é proibido. Kamash melan, vem na bizeira e ensina a gente que não. Vem na bizeira na Braita e ensina a gente que se eu consigo fazer de uma vez só, consigo cobrir o sangue inteiro de uma vez só, tá liberado, certo? Isso é com relação a cobrir sangue de alguns tipos de animais. Amarava, fala Rava, shachatzipor me'erev yom tov mechassim oto beyom tov. Se a pessoa fez shritá erev yom tov, no frango, certo? Em algum tzipor ou algo do tipo. E ele tinha que ter coberto o sangue no dia que ele fez erev yom tov, e ele esqueceu, por algum motivo ele não cobriu, no yom tov próprio é proibido. Porque isso que eu posso cobrir o sangue no Yom Tov, fazer um esforço para cobrir o sangue no Yom Tov, é para poder comer o animal. Ou seja, eu vou fazer shritá, para poder comer ele eu preciso cobrir o sangue, então no Yom Tov é permitido. Mas se eu já fiz shritá, o animal já está pronto, agora eu vou só cobrir o sangue, então agora já é proibido, eu vou esperar depois do Yom Tov. Caso eu precise fazer shritá no Yom Tov, e parte de fazer shritá é cobrir o sangue, aí foi liberado, mas se a shritá já foi feita, então acabou, deixa para outro dia. Virando Amud, Teta Amud Aleph, Gilgel e Samerev Yom Tov, Amplishmena Halatá Beyom Tov. Caso eu tenha preparado uma massa, e da massa precisa tirar halá, certo? Tem mitzvah de afrashat halá, é tirar um pedacinho da massa que é dada para o Cohen. Hoje em dia, já que não tem Kohanim puros, eles não têm como comer essa halá, então a gente costuma queimar ela, mas halá, afrashat halá, tirar halá no Yom Tov é proibido, certo? Todo tipo de trumot e maasrot que precisa ser tirado de frutas ou halá de massas, a priori é proibido fazer isso no Yom Tov, porque eu estou consertando, é chamado tikkun, é uma proibição de Rabanan, porque eu estou consertando a fruta não era comestível, ela se tornou comestível. Então, a trumot, masrot e halá, que eu poderia ter tirado Erev Yom Tov, eu não posso tirar no Yom Tov. Então, se eu tenho frutas que eu não tirei trumot e masrot, não posso fazer isso no Yom Tov, porque eu podia ter feito antes do Yom Tov. Porém, fala aqui Rava, que se eu fiz uma massa... Então, desculpa. Porém, falarava que se eu fiz uma massa Erev Yom Tov, mesmo que Trumot e Masrot eu não posso tirar no Yom Tov, Halá eu posso. Por quê? Porque sobre Halá não decretaram. Geralmente, a pessoa faz a Halá no próprio dia, e se eu fizer uma Halá no próprio Yom Tov, se eu fizer uma massa no próprio Yom Tov, eu posso tirar Halá. Então, quando eu fizer Erev Yom Tov, eu também posso. Mesmo que a priori eu deveria ter tirado ontem, deveria ter tirado Erev Yom Tov, se eu não tirei, com relação a Halá não foi proibido. Então, já que no próprio Yom Tov eu poderia fazer uma massa e tirar Halá, então mesmo a de Erev Yom Tov é permitido. Essa é a opinião de Rava. Avô de Shmuel Amar, filho Gilgel Isam Erev Yom Tov, no Afrishin Vena Halatá Beyom Tov. O pai de Shmuel fala que não. Do mesmo jeito que é proibido tirar Trumot e Masrot, é proibido tirar Halá no Yom Tov também. Halá é algo especial, igual Trumot e Masrot, é considerado tikkun, eu estou consertando. Então, se eu fiz uma Halá, fiz uma massa para Halá, uma massa de pão, Erev Yom Tov e não tirei Halá, não posso fazer isso no Yom Tov, aí não vai ter que fazer. Se eu fiz no próprio Yom Tov, então está liberado, porque não tinha como fazer a frachá, como separar Halá antes de começar o Yom Tov. Mas se eu fiz no dia anterior, então eu não posso tirar no Yom Tov. Leima pliga de Shmuel, de avua, vamos dizer, isso foi falado por avô de Shmuel, certo? O pai de Shmuel falou que é proibido fazer a frachat halá no Yom Tov, caso eu tenha feito a massa Erev Yom Tov. Talvez Shmuel discorda disso, porque a gente encontra a seguinte opinião de Shmuel: Damar Shmuel chalat chutz al haaretz, ochel veolech ve'achar kach mafrish. Shmuel fala o seguinte: a mitzvah de tirar halá em chutz al haaretz, de tirar halá da massa fora de Israel, não é uma mitzvah da Torá, é uma mitzvah de Rabanan. Fala Shmuel o que acontece então. Se eu fiz uma massa enorme em Chutz Laaretz, e agora eu quero comer, quero assar, quero preparar essa massa, Shmuel fala, olha, não precisa tirar halá antes, não precisa fazer a frachat halá antes de comer, posso fazer depois. Eu posso ir pegando essa massa, fazendo pão, assando pão, comendo esse pão, e depois, o finzinho, eu deixo de halá. Ou seja, de acordo com Shmuel, a frachat halá não é obrigatória, a frachat halá não cria nada, não muda nada na minha massa.
Então, se Shmuel souber que a frashat halá não muda nada na minha massa, fato é que eu posso comer a massa antes de tirar a halá, ou seja, a halá não permite com que a massa seja comida, eu posso fazer a frashat halá no fim, então não tem significado na frashat halá. Então, talvez, de acordo com Shmuel, se eu preparei uma massa Erev Yom Tov, no Yom Tov eu posso fazer a frashat halá, porque ela não muda nada. A proibição de tirar trumot e masrot e a frashat halá é porque eu estou consertando esse alimento. Agora, de acordo com o Shmuel, de qualquer jeito eu posso comer antes de a frashat halá, se eu faço a frashat halá primeiro, não faz diferença nenhuma, porque eu não estou realmente transformando esse alimento em apto a ser comido, não estou consertando ele. Eu poderia ter comido sem a frashat. Amarava Milamod Shmuel, Shem Karale Hashem Shasura Lezarim. Falarava que não. Shmuel, embora ele diga que eu não preciso fazer a frashat halá antes, com certeza se eu fizer a frashat halá, esse pedaço de massa que eu tirei, ele é chamado de halá, ele tem que ser dado para o Cohen. Então tá bom que eu não precisava ter feito a frashat halá antes, e eu poderia comer dessa massa sem fazer, mas na hora que eu faço a frashat halá, eu estou fazendo algo com significado. Então talvez, embora Shmuel diga que eu não preciso fazer antes, se eu fizer, está feito. Já que se eu fizer, está feito, eu fiz a frashat halá no Yom Tov. Então talvez Shmuel sim concorda com o pai dele que não pode, porque sim é um ato significativo. Mesmo que eu não precisava ter feito, se eu fizer, eu fiz algo real. Então talvez Shmuel concorda com o pai dele que é proibido de fazer isso no Yom Tov. Então não está claro qual a opinião de Shmuel. Bom, chegamos à Mishnah, paramos por aqui, Bezrat Hashem, amanhã continuamos.